Olá pessoal, eu sou o Dr. Davi Nordon, ortopedista pediátrico aqui de Eludicar, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o torcicolo muscular congênito. Tem muita gente que nunca nem ouviu falar do torcicolo muscular congênito, não faz ideia do quão importante é essa doença na vida das crianças. Então, vamos entender um pouquinho. O torcicolo muscular congênito é a terceira deformidade mais comum ao nascimento. Então, está basicamente atrás apenas da displasia do quadril e do pé torto congênito. E mesmo assim é uma coisa muito negligenciada, a gente ouve falar muito pouco dele. Tem algumas estimativas de que meio até 16% das crianças vão ter o torcicolo congênito ao nascer. E o que exatamente é esse torcicolo? É uma posição viciosa da cabeça da criança. E por que ele ocorre? Geralmente é uma posição que a criança ficou dentro do útero, então vocês imaginem que a criança está lá, ou sentadinha, ou de cabeça para baixo, e ela teve pouco espaço para se posicionar. Com isso, ela vai ficar com o pescocinho inclinado assim. E aí, na hora de nascer, depois do nascimento, você diagnostica e vê que essa posição permanece. Uma outra teoria que a gente tem da causa dessa doença é que nós temos este músculo aqui do pescoço, que é o esternocleidomastoide. E ele pode, ainda lá dentro do útero, ter um sangramento que vai levar a uma cicatriz que leva a um encurtamento. E esse encurtamento vai fazer essa posição que a gente chama de posição do pardal, que é a cabeça inclinada e rodada. Então ela inclina geralmente para a direita e roda para o outro lado, para a esquerda, certo? Esse é o torcicolo muscular congênito. E por que é tão importante a gente falar do torcicolo muscular congênito? Porque imagine você que a criança segue todo o seu desenvolvimento com a cabeça levemente inclinada assim. Em vez de ela enxergar na horizontal, ela vai enxergar inclinada, na diagonal. E quando a gente quiser corrigir isso aqui, ela vai acabar compensando com o corpo e ficando torta. Porque ela desenvolveu todo o sistema cerebral dela enxergando de uma forma inclinada, certo? Bom, a criancinha nasceu, o bebezinho nasceu. Nós temos alguns fatores de risco para ter essa doença e o principal deles é a criança pélvica, então a criança que estava sentada no útero, é 4 a 6 vezes mais comum na criança que estava sentada no útero do que na criança que estava de cabeça para baixo. Isso já é uma coisa para chamar a atenção. O bebezinho nasceu, é extremamente importante que todos façam uma avaliação adequada da mobilidade desse pescoço. Então, os médicos, o neonatologista que passou, o pessoal da enfermagem que passou, e às vezes outras pessoas da equipe multidisciplinar. O pediatra, na hora do atendimento da primeira consulta, vai fazer uma movimentação do pescoço, então para cá, para lá, rodando e inclinando, E com esses movimentos vai ver se você tem uma mobilidade adequada do pescoço para todas as posições. É muito importante entender que qualquer alteração, ou seja, tanto uma restrição, por exemplo, para a esquerda ele vira assim e para a direita ele vira mais, Ou o bebê gosta muito de ficar nessa posição, então qualquer alteração dessa posição no pescoço já deve ser considerado como um torcicolo muscular congênito. Por quê? Porque você tratar esse torcicolo no primeiro mês de vida é muito mais rápido, então 98% dos casos vão melhorar em até 1 mês e meio e é muito melhor do que você tratar depois de 6 meses, em que vai levar mais de 9 meses do tratamento e às vezes só o tratamento com fisioterapia não é suficiente. Então, por isso é muito importante, você suspeitou do torcicolo muscular congênito, tanto você pai como de repente você profissional, encaminhe para o ortopedista pediátrico para fazer a confirmação e ele pode encaminhar para o fisioterapeuta para fazer o tratamento. Quais são alguns exames que ajudam a gente? Além do exame clínico para ver essa movimentação do pescoço, uma ultrassonografia aqui do pescoço procurando alterações no esternocleidomastoide, que é aquele músculo que vai ter uma fibrose, uma cicatriz anormal. Então isso é um fator que ajuda bastante no diagnóstico, mas o principal deles ainda é a criança que não mexe a cabeça de forma adequada ou mantém essa postura inadequada. E quais são algumas coisas que a gente pode fazer para prevenir o torcicolo congênito? Porque muitas vezes ele nasce numa posição legal, mas ele vai desenvolver o torcicolo ao longo dos primeiros dias de vida, primeiros meses de vida. Então, algumas coisas que promovem essa posição viciosa da cabeça. Por exemplo, cadeirinha. Então, ficar muito na cadeirinha com a cabeça assim é um fator que promove torcicolo muscular congênito. Deitar sempre com a barriga para cima. Então, a gente precisa, na verdade, que a criança faça esse movimento de fortalecimento do pescoço, para cá, para lá.
E ficar muito com a barriga para cima não promove esse fortalecimento. Aqui a gente tem que fazer uma ressalva. É extremamente importante que a criança durma de barriga para cima, porque isso diminui a chance de morte súbita que a criança tem até os 6 meses. Então sempre deixa ela de barriguinha para cima. Mas, quando ela está acordada, você tem que lembrar de fazer o que a gente chama de tummy time, ou seja, coloca a criancinha de barriga para baixo, tummy é a barriguinha em inglês, né? E aí você vai estimular ela a fazer isso aqui. Com a barriga para baixo, ela vai levantar o pescocinho, vai olhar para os lados, vai fortalecer a musculatura do pescoço e isso vai ajudar a prevenir o torcicolo muscular congênito. Idealmente, deixar pelo menos 1 hora de tummy time por dia, divide em 3 vezes ao longo do dia e faz isso todos os dias. Outra coisa, evitar a cadeirinha excessivamente e evitar que ela fique em posições que são mais... que ela gosta mais. Aquela posição viciosa, gosta muito de mamar desse lado, fica mais inclinadinha assim, gosta muito de ficar mais desse lado. Então, por exemplo, se ela fica muito assim, inclinadinha e virada para lá, tenta estimular ela desse lado aqui, para ela ter que virar e olhar. Tenta colocar as coisas do berço para esse lado aqui, para ela ter que olhar para cá. Tenta dar de mamar do outro lado, para ela estimular esse pescoço a se mexer. Então, essas são algumas técnicas para prevenir o torcicolo muscular congênito. Vamos relembrar então, torcicolo muscular congênito, terceira deformidade congênita mais comum, muito frequente nos bebês. Promove uma restrição de movimento, né? Tanto de rotação quanto de inclinação, ou uma posição viciosa da criança. Suspeitou, vai levar para o médico para o diagnóstico e, tendo o diagnóstico, inicia o tratamento o mais rápido possível. Bom, pessoal, é isso que eu tinha para conversar com vocês sobre o torcicolo muscular congênito. Se tiverem alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão, podem me enviar diretamente. Estou sempre aqui na Eludicar à disposição para atender vocês. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.